Olá, bom dia. Hoje é 21 de março, é um dia super especial. Não é só mais uma data no calendário, mas é uma data estabelecida pela ONU como Dia Internacional de Luta contra a Discriminação Racial. Ao longo do tempo a gente tem visto barbaridades cometidas por conta de racismo. Mas o que tem sido feito até agora para combater essa chaga, vamos dizer assim? Aqui no Maranhão, quais são as políticas voltadas contra o racismo? É sobre tudo isso que nós vamos conversar no programa de hoje. E quem veio conversar comigo para a gente falar um pouquinho mais a respeito desse assunto foi a secretária adjunta da Secretaria de Igualdade Racial, a Socorro Guterres. Bom dia, secretária. Bom dia. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Nós agradecemos pela possibilidade de estar aqui. Hoje a gente pode dizer que é realmente um dia especial. É um dia de comemorar? É um dia de se fazer reflexões sobre ainda esse processo de discriminação que se vive no país. O racismo é uma ideologia que está estruturada na sociedade brasileira desde a sua formação, né? Desde o período colonial. E é um grande desafio ainda, porque essas ideias que foram estabelecidas desde esse período, portanto, é secular, né? Elas foram mantidas e alimentadas em diversos espaços. Isso, verdade. Né? Então, é necessário, e o governo brasileiro tem desenvolvido ações que nós chamamos de ações afirmativas, que é na perspectiva exatamente de combater o racismo, de promover políticas de igualdade racial no Brasil e no Maranhão. Nós também temos desenvolvido essas ações. Você diria que esse caminho que a gente está trilhando agora na busca pela não sei, não posso dizer eliminação, mas pelo menos uma contenção desse processo de racismo. A gente tem conseguido os resultados, porque parece que a gente dá um passo à frente, aí de vez em quando a gente olha um episódio, alguma coisa pontual, isolada, claro, mas que dá a ideia de que, meu Deus, como as pessoas ainda pensam assim, quer dizer, a gente avança um pedaço, retrocede outro, é assim mesmo que é feito o caminho? É assim mesmo, é um processo, de fato, porque a gente tem um período muito recente, né? Nós vivemos um processo de escravização que foi mais de 300 anos e a libertação se deu em um pouco mais de 100, né? É verdade. 100 anos. Então, ainda é um processo, mas a gente tem conseguido avanços. Se nós formos comparar, não é mais pensar, refletir. Alguns anos atrás, digamos, 10 anos atrás, onde nós não tínhamos ainda diversas políticas que estão sendo implementadas no Brasil e no Maranhão, nessa perspectiva de eliminação. Então, nós temos já avanço significativo. É cada vez mais presente a denúncia, por exemplo. Isso. Antes as pessoas desconheciam muito mais os seus direitos, né? E se escondiam às vezes quando eram vítimas de racismo, mas agora não, sabem que existem canais, existem instrumentos onde essas pessoas podem denunciar esse crime. Certeza, e que pode ser investigado e inclusive as pessoas podem ser penalizadas, né? Penalizadas, responsabilizadas. Então, isso é um avanço significativo, quer dizer, apesar do que ainda ocorre. Pois é, né? Hoje as pessoas sofrem essas agressões, mas elas já não têm medo de denunciar, elas não ficam caladas. A dor existe, mas existe também a possibilidade de denúncia, de reclamação e de saber que vai ser ouvido, que é melhor. Exatamente. No Maranhão e em alguns estados do Brasil, nós já temos delegacias específicas. Nós temos aqui no Maranhão, né? Temos uma delegacia de crimes raciais e delitos contra as comunidades tradicionais, também as violências sofridas pelas comunidades tradicionais quilombolas de matriz africana. Então, a gente já tem esse instrumento significativo
onde as pessoas são ouvidas, tem um delegado que é um delegado especialista nessa questão, que ouve e que apura juntamente com sua equipe. Além disso, nós temos a ouvidoria. A ouvidoria de Direitos Humanos, Igualdade Racial e Juventude. Esse também é um importante canal. Mas eu gostaria de colocar uma questão também significativa nesse processo. As pessoas estão denunciando mais porque também estão se autodefinindo e se autoassumindo como negras. Verdade. A questão do fortalecimento da identidade étnica. Esse é um processo fundamental para que a consciência sobre o racismo, né, perceber que ele não é sutil, que ele é violento. Só lhe interrompendo, essa aceitação ou essa autoafirmação de ser negro é uma coisa recente. Hoje a gente vê a mudança no comportamento, a mudança no visual, a identidade sendo mostrada sem medo. Isso. Só isso já representa um avanço, né? Mas, sem dúvida. Mas mesmo você assumir o cabelo, você assumir a cor, você não tem vergonha de colocar lá, eu sou preto. Não tem mais essa de vergonha. Isso leva a esse fortalecimento das políticas que são implantadas pelo governo. Porque aí a gente sabe utilizar de forma mais eficiente, vamos dizer assim. Exatamente, exatamente. Quando se institui, por exemplo, no estado do Maranhão, um Estatuto Estadual da Igualdade Racial, que é uma lei que orienta as políticas públicas nas diversas áreas, na educação, na saúde, na segurança, isso permite ao cidadão, né, ao negro, à negra, criança, ao adolescente, permite essa segurança de que a sua identidade, o ser negro, está sendo respeitado, valorizado, e ele se sente mais seguro à medida que se constata que existem procedimentos, existem estratégias, existem ações para que se combata essa discriminação, que é o resultado muito violento do racismo, né? Esse aumento do número de denúncias, aqui no Maranhão, por exemplo, dá para sentir esse acréscimo? As pessoas já denunciam, já têm coragem, já vão reclamar dos seus direitos? A gente tem... Sim. Nós tivemos um caso muito recente agora, eu não tenho agora aqui precisa o nome da pessoa, mas teve um caso de uma pessoa, uma jovem, que foi agredida, né? Racialmente, das redes de supermercados aqui de São Luís. E ela denunciou, entrou com processo e foi julgado e obteve êxito. Então, assim como essa jovem, outros casos, né, de investigação que estão sendo concluídos a partir exatamente dessas possibilidades que já existem de leis efetivas, de ações efetivas. Com toda certeza. Nós vamos fazer agora só um intervalinho aqui na nossa conversa, é rapidinho, é só aquele momentinho da gente tomar água e café. Eu falo demais, ela fala demais, a gente precisa tomar água e café, mas a gente volta para falar sobre esse assunto que é super importante e muito atual. É só um minutinho, a gente volta já. Já estamos de volta conversando aqui sobre o Dia Internacional da Luta contra o Racismo, e eu estou conversando aqui com a secretária adjunta Socorro Guterres, que é da Secretaria de Igualdade Racial. Eu vou pegar o seu gancho da última fala sobre os casos de denúncias que são feitos, porque apesar de todas as denúncias, a gente tem aquelas simbologias, vamos dizer, dentro dessa luta. A gente pode falar, por exemplo, da luta do jogador, do Vini.
Ele não baixou a cabeça em nenhum momento, ele está lá num país que é de brancos, mas ele não aceita de jeito nenhum. Mais recentemente, a gente viu um garoto, vamos dizer, de 18 anos, que foi jogar lá em Buenos Aires e teve aquela demonstração horrível agora que inventaram de imitar, a gente imitar macacos. Isso. Pois é, né? Imitar macacos. E ele também não se calou. Inclusive, eu achei tão corajosa aquela coisa dele interpelar o jornalista perguntando se era sério que ele ia falar sobre jogo e não sobre racismo. Essas posições, secretária, quando eles partem de pessoas assim que têm uma visibilidade maior, eles dão essa força, esse encorajamento nessa luta? Sem dúvida. Nós temos dito que as referências positivas é estratégia extremamente importante para o fortalecimento étnico. Quando a gente tem o jogador Vini, que é uma referência para milhares de jovens, né? Com essa determinação, a segurança que ele tem de não baixar a cabeça, como você diz, de não aceitar os atos racistas que ele tem sofrido, é uma referência extremamente importante para os nossos jovens. Muito. Porque se nós formos, na realidade brasileira, se você for perguntar para muitos jovens o que querem ser, para muitas crianças irão dizer que querem ser jogador de futebol. Porque ainda é uma possibilidade de ascensão social para muitas das nossas crianças, sobretudo os meninos, né? De periferia, mais pobres, enfim. E ele, o Vini, esse jogador, o Vini, ele está sendo... eu tenho chegado em alguns lugares, sobretudo no interior, e eles falam, quando a gente fala, qual é o exemplo que você tem de referência positiva de combate ao racismo? Eles falam imediatamente o nome dele. Eu acho que é a maior visibilidade que a gente tem, né? Em escolas aqui também, quando a gente vai dar palestras. Então, essas referências são significativas, favorecem muito, não só os jogadores de futebol que assumem a sua identidade e combatem o racismo, mas também escritores, né? Figuras artistas, figuras representativas da nossa sociedade que nós precisamos mostrar aos nossos jovens, né? Isso fortalece, é significativo e extremamente importante no processo de combate ao racismo. Principalmente em estados como o nosso, onde temos a maioria de negros, né? Aqui no Nordeste, temos a Bahia também, mas nós temos muitos negros. A gente não entende a discriminação racial, não consegue entender de jeito nenhum, né? Como é que uma minoria pode... Mas acontece, na escravidão era assim, né? Sim. A escravidão era assim. Mas a gente pode dizer que a gente já trilhou um bom caminho. A gente tem algumas políticas que deram resultados óbvios, como a cota para negros nas universidades, fez com que os negros ascendessem intelectualmente, socialmente. Instrumentos como esse e outros praticados pelos estados de uma forma mais particularizada, eu acho que vai dando um up nessa luta. Tá bom que tem um passo atrás sempre, né? Tem um passo atrás, mas tem sempre dois à frente, a gente pode falar assim? Tem vários à frente. Graças a Deus. E aí, no estado do Maranhão, quando você fala de cotas para as universidades, nós temos outra importante política no Maranhão, que foi a ação afirmativa de cotas no serviço público. Os concursos públicos têm cotas reservadas. Tem cotas reservadas para negros e negras e pardos. É um passo, né, desses dois passos que a gente coloca, extremamente importante. A outra política, na perspectiva de promoção de igualdade racial e combate ao racismo, é a política estadual de saúde integral da população negra, povos e comunidades tradicionais quilombolas e de matriz africana. Essa política, ela determina que os municípios, mas também o Estado, promova ações que preserve a identidade dessas populações no serviço médico, no serviço de saúde.
Então, são políticas significativas que o governo do Estado tem desenvolvido na perspectiva do combate à discriminação racial, ao racismo e, sobretudo, à promoção. A promoção, porque é isso, a promoção da igualdade racial. Porque também combater o racismo é importante, mas o que se faz para promover melhores condições de vida para essa população? Aí entram esses dois quesitos aí que são super importantes. Aí uma coisa que a senhora falou que vale a pena ressaltar também é esse recorte religioso. Quando você pega as religiões de matriz africana, que junta o negro com uma religiosidade que pode não ser bem aceita por muita gente, aí é um preconceito, vamos dizer, ao quadrado. Não é? Você tem assassinatos por conta disso, você tem muita coisa, casas dessas religiosidades sendo destruídas, sendo atacadas por conta absoluta de um preconceito. Nesse sentido, quando junta religião e cor, fica mais grave? Sim, na verdade o racismo ele tem uma dimensão muito grande, né? O racismo no Brasil. Ele foi estruturado de tal forma que em diversas questões, na questão social, religiosa, econômica, educacional, tem determinado as relações entre as pessoas. Foi assim desde a constituição da nossa sociedade. E as religiões de matriz africana foram também vitimadas por esse racismo, por essa ideologia de superioridade, inferioridade, de hierarquização. Então, foi demonizada o que a gente coloca, né? Nessa estruturação da sociedade, o que foi constituído, o que foi construído, foi a ideia de que as religiões de matriz africana, elas pertencem ao demônio, né, ao mal, essa ligação da maldade, do mal. Então, essa demonização fez com que as pessoas adeptas da religião de matrizes africanas fossem muito mais violentadas. É verdade. E aí você tem razão, tem duas questões aí, que é a questão racial, né? Étnica e a questão da ancestralidade africana, que é o culto às matrizes africanas, né? E isso ainda no Brasil é violentamente, né? Ainda temos violências extremas, você colocou agressões às vezes que levam as pessoas à morte. A gente tem vários exemplos, muitos exemplos, que são mortos por isso, né? Casas que são incendiadas, que têm seus monumentos quebrados. A gente teve um caso aqui, né, sim, lá na Ponta da Areia, né, com a estátua de Iemanjá, a imagem da Iemanjá, né? Então, sim. Mas olha, eu acho que o que importa é que hoje é um dia de comemorar. Os passos que já foram dados, o caminho que já se percorreu até aqui, pode falar, tem pedras no caminho, todo caminho tem pedra. Todo caminho, no meio do caminho tem sempre uma pedra, às vezes tem várias pedras, dependendo do caminho que você percorre. Então, o jeito é ir tirando as pedras do caminho e percorrendo, e a gente chega lá um dia, não chega? Chegaremos sim. Não, sem dúvida nenhuma, nós já avançamos. É claro que temos muito ainda a ser feito, mas nós, quando olhamos para trás, olhamos os passos de quem veio antes de nós e que foi responsável, inclusive, para que estivéssemos aqui, que tiveram suas vidas ceifadas, né, lutando pela liberdade desse povo, nós, claro que já conseguimos muito, nós temos muitas vitórias. Temos ainda um percurso longo, mas já avançamos e a gente tem certeza que nós conseguiremos combater e eliminar. Combater a gente já combate, mas eliminar
definitivamente o racismo da nossa sociedade. Ótimo, então vamos comemorar metade do copo cheio. É isso, vamos esquecer que temos problemas no caminho, vamos combatendo os problemas, mas vamos lembrar de comemorar as conquistas, isso que é importante. Secretária Socorro Guterres, muito obrigado pela sua participação no programa hoje, por me ajudar a fazer esse programa, compartilhar todas essas informações com a gente. Um bom dia para a senhora. Nós aqui agradecemos pela oportunidade. Muito obrigada. E bom dia para você também aí, que já sabe que hoje é um dia de comemorar, é o dia de combate à igualdade racial, é uma obrigação, um dever de todos nós. Sejamos nós pretos, brancos, amarelos, de qualquer cor que sejamos, somos todos iguais sempre. Tchau e até a próxima.